Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um Entre Amigos, o lugar onde a gente aprende juntos sobre o amor de Deus. Eu sou o João. E eu sou o Pitu. Estamos aqui mais uma semana, continuando o estudo do livro de Gênesis. Semana passada a gente começou falando sobre a criação, bem interessante. E essa semana, se você já conhece a história do Jardim do Éden, você sabe o que vem depois da criação, né? Não tem segredo, né, Pitu? Não adianta falar que vai ser uma coisa boa que não vai ser. Não dá nem para fazer um suspense, né? Olha, teve a criação, o que será que vem depois? Não, todo mundo já sabe que veio a queda. E não é aquela queda, né, que estava andando de bicicleta, caiu, ou estava correndo, tropeçou e caiu, não. Essa aqui é uma queda das bem feias mesmo. Mas você que está nos ouvindo, nossos amigos aí, vocês sabem que a gente tem esse estudo aqui toda semana e a gente tem curtido muito os comentários que vocês têm deixado com a gente. E mesmo que se você não tem um comentário, a gente tem curiosidade de saber de onde você é. Se você quiser deixar, apenas dizer de que estado ou cidade, seria bem interessante para nós, porque já estamos com vários ouvintes. Deixa o comentário aí embaixo. Mas continuando aqui, o livro de Gênesis, muito interessante. Aprendemos sobre a criação na semana passada e essa semana damos continuidade com a queda, que infelizmente é a nossa realidade de hoje. Né? Sabemos que no Jardim do Éden Deus fez tudo perfeito, tudo maravilhoso, e ele sempre terminava com é bom. E quando fez o homem, terminou com muito bom, ou seja, tudo estava certinho. E ele colocou no meio lá as árvores, né, que onde deu a explicação para Adão e Eva do que podia e o que não podia fazer. E essa semana a gente vai estudar, então, o que aconteceu com Adão e Eva, e alguns porquês e algumas curiosidades que, como já falei aqui, mesmo sendo adventista de berço, a gente, cada vez que estuda, abre o olho e fala, olha que interessante, não tinha reparado isso. E essa história, Pitu, ela é um retrato de todos nós, né? É uma história que aconteceu uma vez no passado, mas não é uma aula de história. Ela explica o que acontece na nossa cabeça quando a gente decide o mal, então ela explica muito bem isso aí. Então a história começa, Pitu, com duas árvores, né? E duas árvores, diga-se de passagem, que Deus plantou, né? Eu não sei se você já plantou árvore alguma vez, Pitu. Já. Dá um trabalhão, né? Você tem que ir lá cavar o buraco, é um buraco fundo, você tem que adubar. Não é uma coisa que você faz de uma hora para outra. Então Deus sujou as suas mãos, certo? Ficou com terra na mão ali, calejou a mão, se envolveu em criar um ambiente propício, não é? Para Adão e Eva crescerem, né? Agora, o que Deus diz é o seguinte, são duas árvores. As duas árvores são colocadas no meio do jardim. Então isso já indica um sinal de importância, né? Uma da árvore, como a gente sabe, é a árvore da vida. E se eles comessem, eles iam viver para sempre. E a outra árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Algumas traduções dizem que é a árvore da consciência. Bem interessante, entendeu? Agora, as duas árvores estão no meio do jardim. Então, para Adão e Eva irem no meio do jardim, eles tinham que estar expostos à árvore do bem e do mal e à árvore da vida. Então, eles tinham uma imortalidade condicional, contanto que eles não comessem da árvore do bem e do mal. Então, o que diz aqui é o seguinte, verso 2,16. O Senhor lhes ordenou, coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Primeira vez que Adão ouve a ideia de morte. Provavelmente Adão deve ter perguntado para Deus, o que é morte? Por que morrerá, né? Então, aí, nesse momento, a gente ouve nos escritos de Ellen White, inclusive, ela dizendo que Deus e os anjos explicaram o contexto cósmico de por que aconteceu isso aí, porque não era simplesmente uma serpente, né? E até nesse ponto, Adão nem sabia que seria uma serpente, né? Mas foi avisado claramente para Adão e Eva que havia em questão algo mais abrangente, mais importante do que só aquele contexto, sim. E aí o que chega na lição que fala da serpente, né? O que é isso, serpente? E a gente tem que ir também na premissa de que a gente sabe que Adão e Eva pecaram. E estamos no mundo de pecado, no mundo de maldade. E para acreditar nisso, ou para entender isso daí, a gente também tem que acreditar. Da mesma forma que a gente acredita que Deus nos criou, a gente acredita que existe um conflito, né, uma batalha entre o bem e o mal, que é Deus e Satanás. Entendendo isso e acreditando nisso, a história do Jardim do Éden e a queda faz todo sentido, porque sem isso,
nós não estaríamos em pecado hoje. E como foi introduzido no Jardim do Éden, foi através de uma serpente, que diz a Bíblia que era um dos animais mais bonitos, mais belos, né? Que ele tinha asas e voava e reluzia como ouro, maravilhoso. Então ele foi lá no meio e para tentar a Eva. Olha que interessante, porque ele chega lá e ele não contradiz a princípio, né, a Deus. Ele faz as perguntas de uma forma bem astuta, né? Porque senão vai assustar a Eva. E o interessante é que quando chegou lá, Eva até quando começou o diálogo com a serpente, ela se sentiu até de uma forma diferente. A gente pode até dizer que o seu comportamento, a sua característica mudou, porque quando ela resolveu, então já estava mais ali, né, para comer o fruto, ela falou, parecia que era bom, né? E dá uma alusão, o que a gente estava estudando semana passada? A cada dia da criação via Deus que tudo era bom. E Eva vai lá e olha o fruto e diz que, olha, né, o fruto parece bom. Então a gente pode levar a entender que Eva, com essa ideia, quis ser semelhante a Deus. Verdade. Né, de uma forma para poder justificar o que ela estava fazendo. Então, Satanás, dessa maneira, né, e da forma como a serpente veio, como que fosse hipnotizando a Eva, né, para ela poder ir lá e, infelizmente, dar uma mordida no fruto. Tem uma coisa que é interessante, se você olhar no hebraico, duas palavrinhas que a gente perde o contexto em português, mas no hebraico diz que quando Adão e Eva, logo aqui, ó, rapidamente, quando diz que eles foram criados e... onde que está isso aqui? Que diz que eles estavam nus e não se envergonharam, não é? Essa palavra, nus e não se envergonharam, ela é traduzida como arum, com U. E aí depois disso vem falar que a serpente era astuta, mas a serpente é arom com O. Então é um contraste entre a inocência do casal, que é puro, inocente, santo, que confia em Deus, que acredita em Deus, com a serpente, que ela é astuta, maliciosa, né? E ela começa a colocar, como você disse, dúvida no que Deus falou. Deus já falou, se você comer, você morrerá. E a serpente, ela não vem e contradiz. Ela vem e fala, mas será que Deus falou isso mesmo? Então é uma insinuação, né? Então, Pitu, é importante a gente entender isso aqui, que nesse teste a gente consegue ver como que o diabo tenta os seres humanos para se rebelar contra Deus. Né? Então, por exemplo, eu ressaltei aqui alguns pontos rapidamente. Como a serpente trabalhou para enganar Eva? Como você disse, ela não se apresenta como inimigo de Deus. Muito pelo contrário, ela vem falando de uma forma lateral. Será que Deus falou isso? Será que não falou? Colocando palavras na boca de Eva. Segundo, ela não discute com Eva, mas ela faz uma pergunta para insinuar e ver o que está dentro da cabeça de Eva. E a terceira, ela tenta fazer Eva desconfiar do amor de Deus. E como se Deus estivesse privando ela de algo que ela não tem. Ou seja, ela busca constantemente excitar um espírito de curiosidade reverente, um desejo inquieto e inquisitivo de penetrar nos segredos da sabedoria e poder divino. É como se Deus estivesse privando ela de algo, entendeu? Que ela que poderia saber e Deus estava, por alguma razão, deixando com que ela não conhecesse, e como se isso fosse uma proibição, na verdade isso era uma proteção. Que interessante isso, João, legal. E uma coisa também, que depois que ambos, Adão e Eva, comeram do fruto, eles se sentiram, né, não mais naquela pureza que cobria o seu corpo, se sentiram nus. E Deus, ele veio buscar Adão e Eva. E olha que interessante, que ele chegou no Jardim do Éden e perguntou, onde vocês estão? Ele fez uma pergunta, né? E Deus, dessa forma, com essa pergunta, ele também está dando uma oportunidade de Adão e Eva até de se arrepender e da salvação. Porque Deus é o nosso juiz. E como juiz, ele veio dessa forma, fazendo essa pergunta. E como juiz, iniciando o seu julgamento, né, e Satanás sendo a serpente, ele fez o seu primeiro julgamento ali com a serpente, porque foi a serpente que iniciou todo esse drama aqui que está na nossa vida, né? E foi o único animal a ser amaldiçoado em toda essa história. O que vai ser? A cobra vai agora comer, né, o pó da terra porque vai se rastejar e perdeu a asa e virou esse animal aí que todo mundo aí, eu não gosto de serpente, né? E até parece uma reversão da criação.
da criação, fez tudo que era muito bom e era maravilhoso e bonito, e agora a serpente deu essa regressão, vamos dizer, da sua beleza, para agora estar rastejando, né? E qual que é o destino de Satanás? Porque quando Deus dá o seu julgamento, ele também fez uma promessa. Fez uma promessa para a mulher e fez a promessa para a serpente. E como vemos aqui em Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. E olha só, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus ali já está fazendo uma promessa que a gente vai ver o que é essa promessa aí no futuro. E o que é interessante, Peter, só para a gente ir concluindo, é que, como você disse, a pergunta foi onde você está, e é uma pergunta espiritual, né? Não é assim, se você olhar a história superficialmente, você vai achar que Deus está brincando de esconde-esconde com Adão e Eva. Onde você está, né? Não, ele sabia onde ele estava, né? A pergunta é a pergunta que eu faço para você, se eu vejo você, Pitu, há muito tempo que eu não te vejo. E aí, Pitu, como que está a vida, né, cara? Como que você está? Essa é a pergunta que Deus fez. Onde você está? Onde está o seu coração, né? Porque vamos lembrar que Adão se escondeu, por quê? Porque Adão viu a presença de Deus e ficou com medo, porque ele estava nu. Mas Deus vinha todos os dias vê-los. E agora ele estava, entendeu? Ele quis perder a inocência a ponto de ter que fazer roupa com folhas de figueira. E a palavra fazer é a mesma palavra fazer que só Deus usa quando ele está fazendo o mundo. Quer dizer, eles estão se colocando no lugar de criador. E quando eles se escondem porque eles estão nus. O que Deus pergunta para eles, Pitu? Quem te disse que você está nu? Quer dizer, quem te disse que você errou? Então é a mesma pergunta que a gente faz um para o outro, Pitu. Quem disse que você falhou? Quem disse que você é um fracassado? Quem disse que você não tem conserto? Quem disse que você pecou a um ponto que não tem mais redenção? É a mesma pergunta que Satanás fez, né? Então eles ficaram com medo porque eles começaram a duvidar do caráter misericordioso de Deus. E Deus provou, como você diz, Deus amaldiçoou a serpente, Deus amaldiçoou a terra, e só, Deus não amaldiçoou Adão e Eva. Muito pelo contrário. Como você disse que Deus fez, Deus deu para eles uma promessa, entendeu? Deus falou, certamente morrerão, e houve uma sentença de morte declarada naquele dia, que realmente, a partir daquele dia, eles iam morrer, e Adão viveu lá 900 e poucos anos, não sei os quantos anos, mas começou a morrer a partir daquele dia, e naquele dia teve uma morte de um animal, e Deus, através da sua sabedoria, criou o plano de redenção de uma maneira ali ilustrativa. O que ele fez? Ele não somente proveu peles de carneiro para Adão e Eva, mas ao fazer isso, ele fez Adão matar o animal, certo? E aquilo era uma ilustração do plano de redenção. Então foi uma experiência terrível para Adão. Foi terrível ver um animal sendo morto pela primeira vez, mas ele entendeu que o meu erro de Adão e Eva fez com que o Filho de Deus viesse a morrer. Então, quando você diz que, porém, inimizade entre você e a mulher, é que a serpente ia perseguir o Messias, e foi o que aconteceu na cruz. Jesus foi morto na cruz. E isso vai se concretizar em termos da nossa salvação, da nossa redenção, quando Jesus voltar. E é por isso que a gente faz esses estudos, né, Pitu? Para a gente poder entender a origem do mal, para a gente poder entender como Satanás trabalha, e quando a gente cair, a gente sabe que a gente tem uma provisão para ser redimido, que é a cruz, né? Exato, e saber que temos uma promessa, né? Que foi o que falou aqui, ó, a promessa da derrota de Satanás foi feita lá no Éden. Assim que eles pecaram, assim que eles caíram, Deus já deu uma garantia e já fez uma promessa. Não esperou Adão e Eva ir lá, arar a terra, a Caim e Abel brigar, um matar o outro, para daí falar assim, agora você está vendo, você sofreu, então agora eu te dou uma esperança aqui. Não, ele deu a esperança na hora. Desde o início, a humanidade já sabia dessa esperança e que haveria um fim para tudo isso. Toda essa confusão aqui já teria um fim, que é essa garantia da nossa salvação, que a gente tem que depende só de nós, como você está falando, né? Nosso estudo aqui, porque o destino do ser humano, da nossa humanidade, não é esse mundo do jeito que está. É um mundo purificado, né? É um mundo santificado com a volta de Jesus, que é o objetivo de nós aqui, né? Que estamos aqui. Amém. E essa é a esperança, né? Quando a gente cair, porque vai ser quando a gente vai cair, né? A gente tem que lembrar que Deus já fez, já remediou esse problema desde a fundação do mundo, né? Jesus foi o cordeiro que foi imolado desde a fundação do mundo. Isso tem que nos dar esperança, tem que nos dar a alegria de viver e essa esperança de que um dia ele vai voltar e vai fazer nova todas as coisas, né? Amém. Vamos orar, Pitu?
Vamos orar. Bondoso Pai, muito obrigado por mais um estudo. Muito obrigado pelo privilégio de podermos estudar a Tua Palavra em liberdade e poder aprender mais sobre o Teu amor e a história da redenção. Esteja com cada um dos nossos ouvintes, com cada um dos nossos amigos, onde quer que estejam, que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.